igreja, meu Pai do Senhor? Amém. Não é fácil, irmãos. A responsabilidade é grande. Quando a gente tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Meu coração está mil aqui. Que a gente fica por último, o melhor é ser a primeira. Mas quem fica por último, a Ângela vai sentir isso amanhã. Começa a dar um negócio aí, tu não vê a hora de você chegar e fazer a sua parte. Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque eu estou aqui foi por causa dele, né? E até aqui o Senhor tem me sustentado nas suas mãos. Vamos abrir a Bíblia lá em Daniel, capítulo 3. O pastor já tinha lido, quem prestou atenção. O pastor quer saber, então se ajuntaram os satrapas. E a gente vai saber o que são esses satrapas. Amém? Deixa eu abrir aqui no nosso rascunho. A palavra do Senhor vai dizer, essa palavra aqui que o pastor colocou para eu estar trazendo para a igreja, vai trazer para nós muitas lições importantes para nossas vidas. A Bíblia nos conta que o rei Nabucodonosor pediu para o chefe do eunucos, que aqui no capítulo de Daniel 1, no 3, vai dizer que ele pediu que trouxesse algum dos filhos de Israel, que é da linhagem real entre os 9, que o jovem que não houvesse nenhum defeito, que era formoso de aparecer, instruído em toda sabedoria, sábio em ciência, e atendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado as letras e as línguas dos caldeus. Então o rei queria esses jovens, tudo com essas experiências aqui, que eles pudessem aprender tudo que estava ali na Babilônia. Só que o rei, assim, o jovem foi tirado de lá como os escravos e foram trocados seus nomes. Eles não usaram seus nomes. Então Daniel é Beltesazar, Ananias são Sadraques, Misael é Mesaque, Azaria Abednego. Então esse jovem foi tirado de Israel, de Jerusalém, para a Babilônia. Então seus nomes é Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei, com o intuito, primeiramente, de mudar a sua identidade. O intuito do rei era mudar a sua identidade, seu nome. Vou mudar o nome deles, porque eles pertenciam a Israel. Hoje eles vão pertencer à Babilônia. Só que o rei, possivelmente, não sabia, não sabia da fidelidade do jovem diante a Deus. Então o rei não conhecia isso dos jovens. O rei certamente não sabia que aquele jovem tinha uma identidade imutável. Era algo que não podia se tirar daqueles jovens. Então aqui no capítulo 2, o rei mandou ajuntar os satrapas. O que é? São os prefeitos, os presidentes, os juízes, o tesoureiro, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a consagrar a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levado. Então ele reuniu todos esses chefes aqui para adorar aquela estátua. Então foi abaixado o decreto na Babilônia, levantar-se a estátua de ouro grande. Esse decreto diretamente era para todos os moradores e todas as pessoas que deveriam se curvar diante daquela estátua. Deveria adorar aquela estátua, deveria adorar os deuses que o rei servia, do rei da Babilônia adorar. Esse decreto era para se prostrar diante daquela imagem. No entanto, é que a Bíblia diz que quando os instrumentos foram tocados e soaram, todos se prostraram diante daquela imagem. Vocês imaginam? Aquela multidão de gente. E quando eles ouviram o instrumento, que foi a ordem do rei, quando vocês ouvirem o instrumento, vocês todos vão se prostrar diante da estátua que está de pé. Só que todos se prostraram, exceto os 3 jovens, Sadraque,
Mesaque e Abednego. E quando existia uma multidão de pessoas prostradas, adorando aquela imagem, 3 jovens permanecem de fé, firme e se destacam no meio daquele povo, porque pela sua fé e a sua ousadia. Imagine todo aquele povo prostrado, e somente 3 jovens de pé daquela multidão. Eles se destacaram por causa da sua fé e a sua ousadia, pelo temor que eles tinham de Deus. Só que aqui no versículo vai dizer, eu usei dizer assim, que tem um fofoqueiro de plantão. Lá tinha. Porque então os caldeus lá, que era próximo do rei, se aproximou ao rei e disse: ó rei, não é do teu decreto que todos se prostrar diante de tua imagem? Diante da estátua que mandaram levantar? O rei disse: sim. Então, aqueles homens que você trouxe lá de Jerusalém, eles estão entre nós e eles não se prostraram diante da estátua que o Senhor mandou erguer. Olha só, pessoas que estavam ali observando as atitudes daqueles 3 jovens, correram contar com o rei. Então o rei, irado e furioso, mandou chamar os 3 jovens e falou assim: que vós não servisse meus deuses e nem adorará a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, está disposto que quando ouvir o som da trompeta e dos outros instrumentos, vós vão se prostrar e adorar a imagem que eu fiz. Porém, se não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só o que o rei falou para os 3. Mas eu vejo aqui a ousadia dos 3 jovens. E responderam ao rei Nabucodonosor: a quanto isso, não necessitamos a te responder, o rei. Se o nosso Deus, a quem servimos, é que pode nos livrar da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei, e se não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que eu não servirei os teus deuses e nem adoraremos a imagem que o outro levantasse. Olha a confiança que eles tinham no Deus que eles serviam. Aleluia. Eles foram ousados. Quer dizer, podem nos jogar na fornalha, porque nós não vamos se prostrar perante a sua estátua. Então, a Bíblia vai dizer que o rei se enfureceu e manda aquecer a fornalha 7 vezes mais do que ele acostumava. E aqui a Bíblia vai dizer que eles amarraram aqueles jovens, lançaram na fornalha, de sorte que o fogo que estava tão quente, que os homens que levaram eles morreram na porta, de tão quente que estava o fogo. Aqui no versículo 24, esse verbo abençoado, não. Aqui no versículo 24, cadê o versículo 24? Quando o jovem foi lançado lá na fornalha, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos capitães: não lançamos nós 3 homens atados, amarrados dentro do fogo? Respondeu e disse ao rei: é verdade, rei. Porém, respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro da fornalha, e nada há de lesões neles. O aspecto do 4 é semelhante ao filho dos deuses. Então, o que tem a ver a minha vida, o que tem a ver a sua vida, o que tem a ver a minha fé, o que nos ensina, quais são as lições para a minha vida, o que eu preciso aprender
Eles estavam na Babilônia, mas ele era de Jerusalém. Mas como assim, irmã? Babilônia representa o mundo. Jerusalém representa a nossa pátria, de onde somos. Você pode estar na terra, mas você é do céu. Somos do céu e não da terra. Você precisa saber e carregar no seu coração que você não é da Babilônia. Esses homens trocaram os nomes dele com o intuito de que a sua identidade fosse mudada. Sabe por quê? Em todo o tempo, a Babilônia, ela tenta mudar a sua identidade. É por isso que existe hoje muitos crentes rasos, muitos crentes superficiais, vulneráveis, porque a sua identidade pertence à Babilônia ainda. Não permita que o mundo mude a sua identidade. Não permita que o sistema maligno mude a sua identidade. É isso que tem acontecido nos nossos dias atuais. O mundo tem dado uma nova identidade às igrejas, nova identidade aos pastores, aos irmãos. Aprenda que os 3 jovens não receberam essa identidade, mas muitos de nós temos recebido essa identidade que o mundo tem dado para nós. E por isso, hoje, você não sabe mais quem é crente e quem não é e serve a Deus, por causa da sua identidade. Aqui, como é cidade pequena, você conhece quem é e não é. Mas vai em cidade grande para você ver se você consegue identificar quem é e quem não é crente, por causa da sua identidade, por causa do seu comportamento. Observa. Mudaram a identidade, mas não mudaram o coração que eles tinham, uma identidade de cidadão do céu. Eles tinham uma identidade de servos e de filhos de Deus. Eu tenho uma identidade, você tem uma identidade. Eu sou filha de Deus, você é filha de Deus. Nada vai mudar a nossa identidade. O mundo não pode mudar. Nós somos cidadãos do céu. Estamos na terra, mas pertencemos ao céu. Você vive aqui, mas a sua casa, a sua morada é o céu. E aqui Romanos 12 vai dizer: não vos conformei com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente e do vosso coração. Então nós não devemos nos conformar com esse mundo. Muitos já se conformou, mas não devemos nos contaminar com a regalia que tem lá fora, os manjares que o mundo está oferecendo. Não devemos. Temos que ser igual a Eliseu. Quando a mulher olha, chama seu marido e fala: observasse aquele homem, o jeito que ele anda, o jeito que ele fala, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Será que as pessoas olham para você e vai apontar o dedo para você e falar: ah, lá realmente vai uma mulher de Deus? Lá o jovem na escola, será que os teus coleguinhas vão olhar para vocês e vai falar: vocês são filhos de Deus? Será que a sua identidade lá na escola, todos sabem que vocês é cristão? Porque crente até o diabo é, mas somos cristãos. Nós não devemos ter vergonha de falar que somos cristãos. Não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque se nós se envergonhar naquele grande dia, o Senhor vai falar com você: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Porque naquele grande dia muitos vão ouvir essa palavra. Então não espere chegar esse grande dia. Você tem a oportunidade de servir a Ele. Você tem a oportunidade de ser uma pessoa abençoada. Basta você querer. Você tem que querer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E o Espírito Santo, ele vai entrar na sua vida, vai fazer morada, vai tirar aquela velha criatura e fazer uma nova criatura. Vai te chamar filho de Deus. Olha que prazer
daqueles 3 jovens e a confiança e a ousadia que eles falaram com o rei. Nós somos fiel a Deus incondicionalmente? Você é? Ou dentro da fornalha? Você é? Ou fora, no vale, no deserto? Hoje vivemos uma geração que é fiel. Hoje vivemos uma geração que o crente é fiel só nas bênçãos. Nós vivemos uma geração que busca assim, receber a bênção, tchau. Mas não servimos pelo que Deus é. Servimos a Ele pelo que Deus pode nos oferecer. Nós temos que servir a Ele porque Ele é o verdadeiro adorador. Nós devemos adorar em espírito e em verdade. Mas tem aquela música que fala: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel a mim. Mas quem que te iludiu e disse que Deus é fiel a você? Aonde está na Escritura que Deus é fiel a você? Aqui na Bíblia diz que em Jeremias, lá no capítulo 1, do 11 ao 12, vai dizer que ele chega a Jeremias e diz: Jeremias, o que vê? Ele diz: em pedra amendoeira, viste bem. Porque eu sou fiel à minha palavra e velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus é fiel à palavra dele e não a nós, porque ele não nos deve fidelidade, nós devemos fidelidade para ele. Mas eu quero te dizer uma coisa: se o Senhor te prometeu algo, Ele vai cumprir na sua vida, Ele vai cumprir na sua casa, Ele vai cumprir na sua família, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Então, queira ou inimigo ou não, haverá promessa de Deus cumprida na sua casa, na sua família. Queira o inimigo ou o mundo lá fora querendo impedir as bênçãos de Deus, vai acontecer na tua vida. Por isso que temos que estar no centro da vontade de Deus, fazendo o seu querer, ser obediente à palavra do Senhor. Então esse jovem nos ensina os princípios de servir a Deus incondicionalmente. Hoje nós vivemos uma geração que, se falar que está chovendo, muitos não vêm para a igreja. Se está calor, acha por aquela igreja, misericórdia, tem nem ar, vou ficar em casa. E se doer o dente, misericórdia, vou fazer o que lá com dor de dente? Eu não sei que geração tão terrível é essa. Sempre tem uma desculpa. Será que naquele grande dia você vai querer desculpar pelo que você não fez aqui? Pela sua má vontade de fazer a obra do Senhor? Será que naquele grande dia você vai ter essa oportunidade de pedir desculpa, culpar um, culpar o outro? Será que você vai ter? Você tem a oportunidade hoje de fazer a vontade do Pai, de estar na casa de Deus, de louvar a Ele, de bendizer a Ele, agradecer a Ele pelo dom da vida que você tem. Então, esse jovem nos ensina uma profundidade que nós não temos nem a dimensão. Esses jovens estão diante de um perigo real para a sua vida. Estão completamente na fornalha, 7 vezes mais quente, e o rei furioso diante deles. Só que eu imagino aqueles jovens dizendo: pode aquecer essa fornalha 1000 vezes mais, que a gente não vai se prostrar, que a gente entra com Deus na fornalha, a gente vai entrar com Deus no vale, a gente vai entrar com Deus no deserto. E eles mantêm a fidelidade diante de Deus, e que nós possamos servir a Deus incondicionalmente. Aí a hora que a gente eu pergunto para a igreja: se a nossa fidelidade é incondicional, e quando chega o negócio e aperta, você começa a olhar para trás? Se você
faz a obra incondicional. Aí a coisa aperta do seu lado. Você começa a querer voltar para trás. Tem gente que só busca a Deus enquanto precisa de uma cura, enquanto precisa de um milagre. O evangelho que está pregando aí em várias igrejas, ela não ensina você a buscar a presença de Deus. As igrejas aí estão ensinando a você ter bens materiais, que você vai ter uma casa, que você vai ter um carro. Mas nós devemos pregar, nós sem a presença de Deus, nós não somos nada. Sem a presença de Deus, você não é nada. Porque se Deus fizer, Ele continua sendo Deus. E se Ele não fizer, Ele continua. E você sem Deus, quem é você sem Deus? Nós não somos nada. Porque se não fosse Deus nos tirar lá do mundo, onde estaríamos nós hoje? Às vezes jogado aí para trás, sarjeta, levando a vida de qualquer jeito. Mas agradece a Deus pela oportunidade de Ele ter escolhido a sua vida. E hoje você está sentado aqui, adorando aquele que merece toda a honra e toda a glória. Esse jovem nos ensina que o relacionamento com Deus não tem preço, gente. Nosso relacionamento, o teu relacionamento com Deus não tem preço. Eles honraram a Deus, se manteve firme e não se contaminaram com as coisas da Babilônia. Então, nós não devemos nos contaminar com a Babilônia, contaminar com as coisas que o mundo nos oferece. Na Bíblia diz que Daniel aceitou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei. Assim que Daniel colocou no seu coração, você também deve colocar em seu coração a não se contaminar com as coisas que o mundo te oferece. Porque o inimigo vai te oferecer coisas maiores que Deus pode oferecer para você. Você pode ter certeza, para você desistir das bênçãos de Deus na sua vida. Aí o que aconteceu? Daniel colocou no seu coração para não se contaminar. E Deus fez o que com Daniel? Deu graça e misericórdia a Daniel diante do chefe de eunuco. Aqui no Salmo 119, no versículo 11, vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então devemos guardarmos essa palavra no nosso coração para não pecar contra ti. E quando Nabucodonosor, finalizando a mensagem, viu que os 3 jovens e havia mais um dentro daquela fornalha, ele se pôs à porta do forno do fogo e falou: sai, vinde a mim, sai do meio do fogo. E ele mandou se juntar aos satrapas de novo, que é prefeito, os capitães, todos eles reunidos aqui. Aí falou Nabucodonosor, disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seu servo, que confiava nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois o rei fez um outro decreto, pelo qual que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas seja feita um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então, o rei Nabucodonosor adorava um Deus morto, mas Deus foi lá e mostrou para ele que Ele é o Deus que pode mudar circunstância. Mudou a situação daquele jovem, porque aqueles jovens confiaram no Deus que eles serviram. O Deus que nós servemos, nós temos que confiar. Irmão, vocês não sabem a grandeza desse Deus que a gente serve. Vocês não sabem. É muito grande o que Deus tem para mim e para você. É muito grande, é muito lindo a obra de Deus que tem realizado na vida de cada um de nós aqui nessa igreja. Por isso que temos que estar na presença dEle. Porque sem a presença
pela fidelidade que eles tiveram diante da situação. Seja qual for a situação que você está enfrentando, faça igual esse jovem. Não se prostre, não se adore, não olhe para trás. Por mais que seja difícil a caminhada, mas porque Jesus ele não te prometeu mar de rosa. Venha que você não vai sofrer, venha que você não vai sentir dor. Jesus ele sofreu tudo isso e até mais. Isso que você está passando não chega nem aos pés que Jesus passou. Então levanta a sua cabeça, adore ao Senhor, abra a sua boca, glorifica o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. A igreja se coloca em pé. A irmã Fátima vai estar louvando um louvor que eu pedi para ela estar louvando. Você que sentiu no coração que essa palavra tocou no seu coração e que o mundo está tentando mudar a sua identidade, venha aqui na frente. O Senhor ele não vai permitir que os manjar do rei façam você perder a sua identidade como cristão. Abra seu coração, porque Deus ele quer fazer a obra por completo, não é por metade. Então venha aqui na frente. Se você sentiu, não vem pela emoção não, se você sentiu que a palavra falou no teu coração, a gente vai estar orando e Deus vai fazer maravilha no meio de nós. Não Fátima, pode vir. Adore o Senhor, esse hino é muito fácil, conhecido.